Dia 40, Vivendo com Propósitos. Vou mais uma vez trazer os meus destaques e ir comentando ao longo do capítulo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem eu sou? A segunda é a importância. Tenho algum valor? A terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. A fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários. Os propósitos são eternos. É uma declaração que aponta o rumo da sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. Não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, com a vida e com o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela esclarece os seus valores. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa a sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos. É sempre mais fácil editar do que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na fase de preparação. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração. Em torno do que você construirá a sua vida? Pode edificar sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo. Você precisa de um centro inabalável. O que quer que esteja no centro de nossa vida, isso será o nosso Deus. Como saber quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. Qual será a marca distintiva da minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito ou com as bem-aventuranças. Não desanime, nem desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Cuide muito bem de seu caráter e de seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, que é a sua forma, que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer diferença? Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus.
Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. A quem desejo mais ajudar? Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão da sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar o seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhes reservou. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão da sua comunhão. Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. Pode levar semanas ou meses para que sua declaração de propósito chegue à forma definitiva. Mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre a sua vocação. Também será de grande auxílio uma breve afirmação ou slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você. Você poderá recordá-la diariamente. Eis alguns exemplos, e aí ele traz aqui alguns exemplos dessa declaração. Eu vou ler um para vocês. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe ou de com quem venha a se casar. Essas decisões devem apoiar os seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. No final da vida, não terá nenhuma importância o que disseram a seu respeito, só importará o que Deus disser. Um dia, Deus irá analisar as nossas respostas a estas questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou a sua vida a servir aos outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes. Deus quer usar você. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide. Você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus criou você para um momento como este. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele cumpriria os propósitos de Deus. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, que durará para sempre. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os propósitos dele, eternamente. Dia 40, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Como mencionado aqui, todo o resto é apenas existir. Versículo para memorizar. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13:36. Pergunta para meditar. Quando dedicarei um tempo para escrever as minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei o meu propósito no papel? Bom,
Aqui, a princípio, esse livro teria 40 capítulos, depois ele adicionou mais 2, então aqui ele fala como um fechamento do livro, né? A minha resposta foi exatamente assim que eu concluí o livro, então faltam 2 capítulos e, na verdade, de alguma forma eu tenho colocado isso no papel, mas não estruturado da maneira como ele propõe, farei isso. E aqui quando ele fala, algo que eu queria compartilhar, quando ele fala da questão da maternidade, dos filhos, de perseverar, quando der vontade de desistir, persevere. Eu confesso que eu tenho refletido sobre isso, né? Eu senti no coração eu trouxe o livro para ler no período de férias das crianças e estamos viajando, não estamos em casa, então acaba sendo um desafio maior, né? Gravar, fazer toda a dinâmica, comecei a fazer com eles, então nós temos feito juntos. E assim, o que eu percebo é que além de eu estar cumprindo um chamado e eu ficar feliz com isso, porque realmente eu estou perseverando, não é fácil a logística para viabilizar esse momento, é também uma forma de ensiná-los, né? Ensiná-los a perseverar, ensiná-los que apesar dos desafios, quando a gente se propõe a fazer algo, é importante fazer, porque às vezes eu penso, poxa, eu estou tirando um momento deles de fazer uma coisa ou outra, mas na verdade eu também estou ensinando. Eu estou ensinando sobre valores, eu estou ensinando sobre princípios e eu penso que isso é algo muito importante. Então eu fico feliz por isso. Eu espero que você esteja gostando de acompanhar. Compartilha comigo que reflexões que você teve, como é que está sendo essa jornada. Curte esse vídeo, compartilha com quem possa se beneficiar desse conteúdo e vamos juntos em busca de uma vida com mais propósitos.